Então, pessoal, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre esfregaços sanguíneos agora, tá? O esfregaço sanguíneo, então, ele vai ser um método utilizado para que a gente consiga confeccionar lâminas, né? Então, obter lâminas nas quais eu consiga fazer uma contagem diferencial, principalmente de leucócitos, tá? São os nossos glóbulos brancos. Mas, então, em uma lâmina de esfregaço sanguíneo, eu consigo observar glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas, tá? Claro que não extremamente detalhadas as células, mas eu consigo fazer claramente a diferenciação desses grupos de células. O esfregaço sanguíneo ele vai me ajudar, então, nessa contagem diferencial de leucócitos, para que a gente consiga relacionar isso com o hemograma do paciente. Hoje, o hemograma ele é automatizado, mas a gente tem laboratórios que seguem fazendo esfregaços sanguíneos ou que toda vez que se tem uma alteração que o aparelho não reconhece alguma célula, ou enfim, aparece alguma discrepância no hemograma feito pelo aparelho, se parte, então, para o esfregaço sanguíneo para confirmar essa situação. A análise desse esfregaço, ela se inicia com uma observação nas objetivas de menor aumento, né? E posteriormente se passa para a objetiva de imersão, que é aquela de maior aumento. O que são as objetivas? São as lentes do microscópio, tá? Então, a objetiva de imersão é a lente do microscópio que proporciona o maior aumento, na qual a gente vai conseguir observar mais detalhadamente as células e fazer claramente a diferenciação dessas células. O que é importante a gente entender? Que no esfregaço sanguíneo, a gente vai fazer a contagem de 100 células, né? Em um espaço, uma distribuição de espaço dessa lâmina. Então, ou a gente conta nas bordas do esfregaço, né? 50 células na parte superior e 50 na parte inferior, ou a gente percorre o esfregaço em zigue-zague aqui nessa lâmina e vai fazendo a contagem, tá? Então, eu preciso fazer a contagem de 100 células para fazer uma proporção, então, desse esfregaço, dessa distribuição de células leucocitárias. Existe uma técnica específica, né, para o esfregaço sanguíneo. Claro que cada um tem algumas adaptações suas, enfim, questões individuais, mas existem alguns cuidados que a gente sempre precisa ter. Então, antes de começar um esfregaço sanguíneo, é extremamente importante que a gente faça a limpeza da lâmina. Por quê? Porque às vezes ela vem engordurada, mesmo que ela seja uma lâmina nova, ela está um pouquinho engordurada. E se ela é uma lâmina que está sendo reutilizada, mais importante ainda fazer essa higienização. A higienização, então, ela vai ser feita com álcool 70 e com um papel filtro, né? Um papel toalha, enfim, o papel que eu uso no meu laboratório, tá? Feita essa limpeza, eu espero a minha lâmina secar para utilizar ela. A coleta do esfregaço, e claro, aqui eu coloquei a imagem porque ela faz parte dessas instruções, mas no nosso caso, a coleta de esfregaço é a coleta sanguínea, né? Então, tem laboratórios que vão preconizar que eu utilize o sangue puro, sem nenhum aditivo, e tem laboratórios que vão tranquilamente utilizar o sangue coletado no tubo de EDTA para poder fazer o esfregaço sanguíneo, tá? Então, isso vai depender também de algumas especificações do próprio laboratório. Então, eu posso fazer do sangue puro, assim, coletado, como é o exemplo da lanceta, mas geralmente se faz do tubo de EDTA, que foi uma coleta venosa feita no paciente. Para fazer o esfregaço, eu vou colocar uma gota de sangue aqui, né? Uma gota vai ter mais ou menos 30, 40 microlitros. Né? Aqui terás com centímetros, aproximadamente 2 centímetros de diâmetro. Mas é difícil no olho medir. Então, a gente vai colocar uma gotinha e a gente usa uma outra lâmina, que a gente chama de lâmina extensora, para conseguir distender essa gota de sangue. Para distender essa gota de sangue, a gente vai posicionar, então,
essa lâmina extensora em aproximadamente 45 graus e vai trazer na direção da gota de sangue. Quando a gente encostar nessa gotinha de sangue, a gente vai parar para que o sangue possa se distribuir aqui ó, por toda a extensora, por capilaridade, e só depois a gente vai deslizar essa lâmina para frente. Sempre com pressão constante, um movimento com aceleração constante, sem paradas e sem erguer essa lâmina do lugar, tá? Assim a gente consegue obter o esfregaço. Então, a gente desliza a extensora para frente, mantendo o ângulo de 45 graus, mantendo uma pressão constante, uma velocidade contínua. E aí a gente consegue observar que o sangue vai se distribuindo e mais para o fim do esfregaço ele vai ficando um pouquinho mais fininho, né? Menos espesso. Então, a gente vai ver se formar, né, na estrutura do nosso esfregaço. A cabeça do esfregaço, que é a parte inicial onde eu tenho uma alta concentração de sangue. O corpo desse esfregaço, que eu tenho uma concentração geralmente adequada para observação. E a cauda do esfregaço, onde eu tenho uma baixa concentração de sangue. Então, geralmente é nessa região aqui que eu vou conseguir fazer a observação, no corpo do esfregaço para a cauda, em direção à cauda, tá? O esfregaço sanguíneo, ele pode ter problemas de qualidade, né? Principalmente até a gente aprender a fazer. Então, muitas vezes pode acontecer de ir travando a lâmina, por pressionar muito essa lâmina, a extensora, né? Contra a lâmina que eu tô fazendo. Então, quando eu vou travando a extensora, essas marcas vão se formando aqui no meu esfregaço e ele fica cheio de travinhas. Um esfregaço ideal é um esfregaço contínuo, com uma distribuição uniforme aqui nas laterais da lâmina de sangue e que vai tendo essa redução da espessura da camada de sangue ao longo do esfregaço. E ainda que o esfregaço termina antes do final da lâmina, tá? Então, tem várias especificaçõezinhas que vão dificultando a nossa vida para que a gente consiga ter um esfregaço ideal. Bom, como é que a gente vai ler esse esfregaço, né? O ponto inicial de contagem, na verdade, ele vai ser aqui no corpo, mas eu peguei essa imagem para a gente conseguir entender direitinho como é que a gente vai fazer essa observação da lâmina. Então, a observação da lâmina, ela é feita num zigue-zague, né, para conseguir observar todos os campos possíveis dessa lâmina. E esse deslizar da lente aqui nesse zigue-zague, ele é feito lentamente para que eu consiga observar realmente todas as áreas da lâmina. A área específica de observação vai ser aqui, no corpo do esfregaço. Então, é a área que é a área ideal para que eu consiga observar, que não tem uma concentração muito alta de sangue e nem uma concentração muito baixa de sangue. Então, aqui eu consigo observar mais próximo do real a distribuição de células leucocitárias que eu vou ter na corrente sanguínea, tá? Outra coisa muitíssimo importante, quando se faz lâmina de esfregaço no nosso laboratório, é extremamente importante identificar essa lâmina. Com lápis 2B, as lâminas geralmente elas têm uma partezinha fosca que você pode escrever, então é muito importante fazer a identificação a lápis, ou se vai utilizar uma etiqueta, pode fazer identificação com etiqueta, mas a identificação tem que ser com lápis, porque os corantes que a gente utiliza depois para colorir essa lâmina, eles retiram qualquer escrita com caneta, enfim, só não conseguem retirar o lápis, tá? Por causa do grafite. Então, a gente usa o lápis para fazer essa identificação do esfregaço, seja na parte fosca da lâmina, que é uma partezinha ásperazinha, ou com uma etiquetazinha, se for o método utilizado no laboratório. E depois se passa, então, para observação em microscopia, depois que se faz a coloração, no caso, se faz a observação em microscopia, e é aquele zigue-zague que eu comentei antes, sempre começando pela lente de menor aumento e indo até a lente de maior aumento, que é a lente de imersão, que daí a gente precisa pingar uma gotinha de óleo de imersão em cima da lâmina para conseguir observar melhor. A gente tem alguns erros que são bastante comuns nos esfregaços, né?
Se tu não faz isso todos os dias, tu vai cometer muitos desses erros até conseguir acertar, tá? Então, a gente pode ter aqui as bordas irregulares, né? Isso vai acontecer principalmente quando a extensora ela tá ficando velha, e aí ela vai ficando com aquele vidro meio quebrado, meio desgastado, e fica horroroso o esfregaço. A gente tem aquela situação de ir travando a extensora ao longo da lâmina de esfregaço que a gente está fazendo. Quando a gente faz um movimento muito rápido e acaba não conseguindo distender realmente a gota de sangue. Quando a gota de sangue que a gente colocou é muito pequenininha e não consegue nem distender muito, porque é muito pequenininha. Quando eu não espero essa gota de sangue se espalhar por toda a minha lâmina extensora antes de distender ela, e aí fica só concentrado no meio. Algumas vezes a minha lâmina não tá bem limpa, fica com gordura, fica suja, e aí surgem esses buracos no meu esfregaço, em função da gordura na lâmina. A gente pode fazer pressão irregular, então pressionar mais um lado do que o outro da lâmina extensora e o esfregaço acaba ficando torto. E algumas vezes a gente pinga a gota de sangue para começar o esfregaço e fica pensando na vida. E aquela gota vai secando ali. E aí, quando eu faço o esfregaço, fica a gota seca aqui. E esse vinco no meio dessa gota seca que eu não consegui fazer corretamente, tá? Então, tudo isso são situações que podem comprometer a qualidade do meu esfregaço. Aqui a gente tem ó, esfregaços reais, né? Muito longo, geralmente colocou muito sangue. Muito curto, foi pouco sangue, ou movimentou muito rápido, né? Aqui um muito fininho, né? Como é aqui nesse meu E. Aqui muito, muito pouco sangue. A lâmina aqui tá suja. Aqui foi travando ao longo da lâmina. Então, várias situações vão comprometer. O esfregaço ideal ele precisa ter um comprimento adequado na lâmina, ele precisa ir tendo essa redução na espessura de sangue ao longo da lâmina para que eu consiga fazer a contagem de células e observar aqui como a gente está observando as células realmente. Aqui a gente tem dois exemplos, né, de esfregaços de péssima qualidade, então deixou secar, fez o vinco central e ainda foi trancando, e ainda ficou torto, e ainda era muito sangue, e ainda ficou muito longo. E aqui um esfregaço com uma gota de tamanho ok, a espessura da camada de sangue ela vai diminuindo ao longo do esfregaço e ele termina antes do fim da lâmina, então isso é o ideal, tá? Aqui a gente tem outro exemplo de esfregaço ideal, ó, a espessura de sangue vai diminuindo ao longo da lâmina e ele termina antes do fim da minha lâmina. Olha a finalização desse aqui. Ele foi fazendo curvas, porque eu não tive controle na minha mão, tinha muito sangue, a espessura quase não diminui, e ainda tem travadinhas aqui no final. E como eu comentei antes, a gente tem a área específica, né, que é a área do corpo do esfregaço aqui, não é a área da cabeça do esfregaço e nem da cauda, mas sim do corpo do esfregaço, que é a melhor área que a gente vai ter para conseguir fazer essa leitura, tá? Então, a gente vai poder observar hemácias, né, as plaquetas, que são os fragmentos de células, lembra? Os neutrófilos, que são granulócitos, eosinófilos, que são granulócitos, e basófilos, que são granulócitos, os monócitos, que são mononucleados e não são granulócitos, e os linfócitos, que também são mononucleados e não são granulócitos. Então, essas são as células que a gente vai observar de um modo geral em um esfregaço sanguíneo, tá? Eu consigo observar essas células em um esfregaço e consigo identificar e diferenciar elas. Geralmente eu vou encontrar elas no estado maduro e não em um estágio imaturo. Então, aqui tem alguns exemplos de lâminas de esfregaço e a gente consegue observar células, tá? Então, tenho aqui um neutrófilo. Lembra que o núcleo do neutrófilo ele pode ter de 3 a 5 fragmentações, geralmente. Então, esse aqui é trilobulado. Tem um monócito, tem aquele núcleo que lembra um biscoito da sorte. O linfócito, que é mononucleado, ele pode ter um núcleo que ocupa parcialmente ou quase totalmente a célula. Aqui tem um linfócito ó, que ocupa quase totalmente o espaço da célula ou núcleo, tá? Isso aqui é um eosinófilo e aqui a gente tem outro neutrófilo.
Toda essa galera aqui atrás, ó, são as hemácias. Todas essas rosinhas aqui são as hemácias. Dependendo do método de coloração que a gente usa, elas ficam mais rosadas ou mais roxinhas um pouco, tá? E essas pequenininhas aqui são as plaquetinhas, essas que ficam bem roxinho escuro, né? Ou rosa forte, dependendo da coloração. Elas são as plaquetas, que são os fragmentos de células. Aqui a gente tem exemplos das células que a gente pode encontrar. Então, a gente tem os neutrófilos segmentados, que são a forma madura dos neutrófilos. E aqui tem vários exemplos, né, de carinhas que eu posso ver os neutrófilos, porque eles vão aparecer com as caras mais variadas possíveis, né? Depois a gente tem os neutrófilos imaturos, que a gente chama de bastões ou bastonetes, que vão ser essa galera aqui, né? Eles têm como se fosse um salsichãozinho aqui, fininho, dentro da célula, como núcleo, sem as fragmentações ainda. Temos os linfócitos, que são mononucleares, e que podem ter o núcleo ocupando um espaço maior ou um pouquinho menor da célula, mas o núcleo costuma ser bem arredondado, e ele cora bem forte, bem roxinho. Depois a gente tem o monócito, que é o nosso biscoitão da sorte. Então, o núcleo dele geralmente parece um biscoitão da sorte. E aí a gente tem algumas variações meio estranhas no núcleo que podem acontecer, mas que não necessariamente estão associadas a alguma patologia, tá? É só porque existem variações estruturais que podem acontecer de uma célula para outra. Nem toda célula vai ser perfeita com o núcleo biscoitinho da sorte lindo sempre, tá? Depois nós temos os eosinófilos, que nós conseguimos diferenciar das outras células, principalmente pelo seu citoplasma, ó, cheio de grânulos, e esses grânulos coram mais rosados, certo? Eles podem ter 2 ou 3 segmentações no núcleo, e quando eles têm 3 segmentações, de novo, eu consigo diferenciar um eosinófilo com 3 segmentações de um neutrófilo com 3 segmentações de núcleo. Por quê? Porque o eosinófilo tem o citoplasma mais rosado ou mais alaranjado, dependendo do tipo de coloração que eu utilizo. E por último, mas não menos importante, a gente tem os basófilos. Os basófilos, eles têm a característica de ter o citoplasma bem cheião de grânulos, né? E esses grânulos vão tornar quase impossível a visualização correta do núcleo. Mas a gente consegue identificar bem ele por essa alta concentração de grânulos no citoplasma. As colorações de esfregaço, elas são as mais variadas que a gente encontra. Então, a gente tem o myground ginsa, que é uma coloração específica em que a gente utiliza um corante myground e utiliza a ginsa, tá? Essa coloração, ela vai deixar o nosso esfregaço com cores mais rosadas, tá? Então, a gente vai ter algumas diferenças de corantes. A gente tem, por exemplo, a eosina, que é um corante bastante presente nessa coloração de ginsa, que ela tem essa característica de deixar a coloração mais rosada, e ela tem uma afinidade maior pelas estruturas básicas da célula, tá? Então, ela é um corante mais ácido e tem uma afinidade maior por estruturas básicas. O azul do metileno é um outro corante base para as colorações de esfregaços sanguíneos. Ele é um corante mais básico e ele vai ter uma afinidade maior pelas estruturas ácidas da nossa célula. Então, quando eu tenho azul do metileno nas minhas colorações, geralmente ele tem uma afinidade maior, por exemplo, pelas estruturas do núcleo. E a eosina vai ter uma afinidade maior pelas demais estruturas celulares de citoplasma, né? Que são mais básicas, tá? Então, um corante ácido tem afinidade com estruturas que têm características básicas. E um corante básico tem afinidade por estruturas celulares que têm características mais ácidas. Os opostos se atraem, mais ou menos isso, tá? Então, a gente tem a coloração de myground ginsa, que vai dar essa coloração mais rosada. A coloração ginsa também vai dar uma coloração um pouco mais rosada. E tanto myground quanto ginsa são colorações mais demoradas. E a gente tem a coloração que é a mais utilizada atualmente em laboratórios, que é o panótico rápido, tá? Essa coloração, ela é rapidamente feita,
Depois que termina a coloração, tá tudo pronto, tá tudo lindo, né? Ela não exige um processo de fixação na lâmina, então às vezes essas colorações anteriores vão exigir a fixação do material na lâmina utilizando metanol, né? E o panótico rápido não exige essa fixação, ele já tem no seu primeiro corante o processo de fixação junto, tá? E aí isso facilita muito a coloração e a produção das lâminas de uma forma rápida. Eu vou fazer um processo de mergulhar a lâmina em sequência nos corantes. Então, com o tempo, esses corantes vão oxidando e vão acabar se misturando um pouco. Então, chega um momento que às vezes eu preciso filtrar um pouco os corantes para continuar utilizando eles, ou às vezes eu preciso descartar mesmo, né? Então, tem que ter muito cuidado em manter eles bem guardados, manter bem fechados, né? Filtrar de tempos em tempos o corante para ele manter, né, com as suas características normais e não oxidar tanto assim ao longo do tempo. Aqui tem um videozinho que eu quero mostrar para vocês, que é a representação, né, a demonstração de um esfregaço sanguíneo. Então, e aí galera, bem-vindos ao Bionerdicos. Meu nome é Natrício Almeida, biomédico, e eu já perdi muito tempo fazendo esfregaço sanguíneo. Hoje, vamos falar de um assunto que infelizmente tem manchado a imagem de muitos profissionais por aí, que prova que realmente a prática leva à perfeição. Vamos falar sobre esfregaço sanguíneo e coloração em hematologia. Essas técnicas são muito importantes em laboratório de hematologia, pois a execução de forma adequada desse procedimento é crucial para um hemograma confiável. Por se tratarem de procedimentos simples, o tutorial de hoje será rápido. Então assista ao vídeo sobre esse procedimento de alto risco estético, que vez ou outra nos obriga a lavar o jaleco mais cedo ou pintar o sapato de outra cor. Esfregaço de sangue, ou extensão sanguínea, é definido como uma extensão fina de sangue sobre uma lâmina de microscopia e tem por objetivo facilitar a visualização das células sanguíneas por meio de um microscópio. Também é usado na busca por alguns parasitas sanguíneos, como o parasita causador da malária, Plasmodium. Geralmente, o esfregaço é feito quando o hemograma é solicitado, pois apesar dos equipamentos automáticos realizarem as contagens das células e plaquetas, ainda é necessário a verificação de anormalidades dos componentes sanguíneos que o aparelho é incapaz de fazer ou pode normalmente confundir por conta da similaridade dos parâmetros. Esse fato torna o esfregaço de sangue, até o momento, um dos métodos mais utilizados de avaliação e identificação definitiva de células imaturas ou anormais. Além de avaliar a morfologia de células sanguíneas, também pode-se fazer uma estimativa do número de leucócitos e plaquetas. Apesar de ser um método rápido e simples, alguns cuidados devem ser tomados desde a confecção do esfregaço. A lâmina deve ser limpa, sem resquícios de gordura ou materiais. A extensora deve ter extremidade fina, sendo que em muitos lugares utilizam outra lâmina para realizar o esfregaço. Primeiro, você deve homogeneizar o sangue. Depois, coloque uma pequena gota de sangue aproximadamente a 1 ou 2 centímetros de uma das extremidades da lâmina. Agora, posicione a extensora à frente da gota e, num ângulo de 30 a 45 graus, puxe-a até que encoste no sangue. Aguarde que se espalhe a gota de sangue por toda a borda da extensora por capilaridade. Agora, com um movimento único e moderadamente rápido, empurre a extensora para frente de modo que ela carregue a gota de sangue, que se estenderá numa camada delgada e uniforme. É essencial que a lâmina deslize de uma vez, sem nenhuma pausa, e que a força empregada seja a mesma durante todo o movimento. O sangue deverá ser puxado pela lâmina e não empurrado pela mesma. Espere secar a lâmina ao ar e identifique-a com o lápis diretamente sobre a parte espessa do esfregaço, ou sobre a etiqueta de papel. Não devem ser usadas canetas esferográficas, pois os corantes removem esse tipo de identificação. O esfregaço ideal não deve conter falhas e paradas. Não pode ser muito espesso nem muito fino. E não deve conter falhas na cauda, que é a região localizada no fim do esfregaço e onde se concentra a menor quantidade de sangue. É esta a região onde se faz análise e deve apresentar hemácias e leucócitos bem distribuídos. Existem diversas técnicas de coloração, porém, a mais usada para a rotina laboratorial é a desenvolvida pelo pesquisador Romanovski, que estabeleceu uma técnica que atuava em até 15 segundos, o método panótico. Essa técnica e diversas outras são baseadas no princípio de que as células sanguíneas apresentam estruturas, tanto nucleares como citoplasmáticas, com afinidades diferentes por corantes ácidos, básicos ou neutros. Esta variação de afinidades pelo corante é que permite a classificação morfológica dos diferentes tipos de células sanguíneas, baseada na cor.
Bom, preparadas as extensões sanguíneas, escolha 3 recipientes com capacidade suficiente para cobrir os esfregaços sanguíneos. Podem ser cupetas de Werthen, cuba de Copeland ou similar. E encha-os com as soluções número 1, 2 e 3, respectivamente, identificando cada frasco. Para começar, coloque o esfregaço na solução número 1, mantendo o movimento contínuo de cima para baixo ou para os lados durante 5 segundos. Retire do frasco e deixe escorrer bem. O reagente 1 tem por função fixar a extensão e realçar a coloração das plaquetas. Depois, coloque a lâmina na solução número 2 e repita o procedimento anterior, mantendo o movimento contínuo de cima para baixo ou para os lados durante 5 segundos. Em seguida, retire do frasco e deixe escorrer novamente. Feito o passo 2, você deve submergir a lâmina na solução de número 3, mantendo o movimento contínuo de cima para baixo ou para os lados. Porém, agora será o dobro do tempo, ou seja, 10 segundos. Deixe escorrer e, finalmente, lave o esfregaço sanguíneo com água corrente, de preferência, água deionizada tamponada a um pH de 7. Deixe secar na posição vertical, em cima de papel toalha, sempre com o final da extensão voltado para cima. Os tempos de imersão podem ser alterados conforme o critério do analista, pois alguns preferem lâminas mais escuras e outros mais claras. Além disso, é normal que os corantes percam estabilidade com o tempo de uso, sendo necessário uma maior exposição das lâminas aos corantes para obter o mesmo efeito. Nunca esqueça de trocar as soluções e mantê-las bem fechadas sempre, para evitar a evaporação e a perda da estabilidade. Sabe aquele ditado que diz que os opostos se atraem? Pois é, ele também é válido para a coloração. Isso porque os elementos básicos das células têm afinidade por corantes ácidos, e os elementos ácidos têm afinidade por corantes básicos. Não entendeu, né? Por exemplo, o DNA, ou ácido desoxirribonucleico, é uma estrutura, como o próprio nome já diz, ácida. Por isso, possui afinidade por um corante oposto, ou seja, o básico. Então não esqueça, os núcleos e estruturas ácidas das células colam-se com corantes básicos, no caso do panótico com azul de metileno, que é o reagente número 3, enquanto estruturas básicas são coradas com corantes ácidos. No panótico, esse corante é o eosina, presente no reagente 2. Os corantes neutros ou policrômicos coram, além das estruturas ácidas e básicas, componentes de reação neutra presentes nas células. Bem, galera, esperamos que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de inscrever-se no canal, comentar, dar seu like, seguir no Twitter, curtir a página do Facebook e mostrar para os seus amigos. Muito obrigado e nos vemos no próximo tutorial. Certo, pessoal? Então, esse videozinho era para vocês conseguirem visualizar o método do esfregaço, ter uma ideia melhor de como é que ele acontece. Claro que nós vamos praticar isso, né, nas nossas aulas práticas, mas é importante que vocês já conheçam a teoria, já entendam como o procedimento é feito, para na hora que a gente chegar na prática ser bem mais fácil de fazer, certo? Qualquer dúvida, estou aqui, podem me chamar. Eu só quero salientar para que ninguém fique confuso em relação ao que ele coloca no vídeo ali, né, que a leitura, ela vai acontecer mais na região da cauda. Sim, ela acontece na região do corpo para a cauda, mas a parte final da cauda não entra na leitura, porque ela geralmente vai estar muito pouco espessa, né, vai estar muito fininha. Então, a leitura, ela vai se dar do corpo para a cauda, não na região da cabeça, do esfregaço, mas a parte final da cauda não entra nessa leitura do esfregaço, tá bem? Qualquer dúvida, me chamem, e muito obrigada. Até mais!